E nesta manhã nós queremos falar um pouco sobre a igreja saudável, porque nós precisamos de ser saudáveis. Você pode ver um corpo saudável, ele cumpre o papel dele, ele desenvolve o potencial dele de uma forma natural, sem precisar muito esforço. E nós queremos ser uma igreja saudável, porque sendo saudável, nós vamos estar prontos para aquela chamada que Deus está nos fazendo. Quando eu estou saudável, eu posso assumir compromissos, responsabilidades, tarefas, trabalhos, e um corpo doente não funciona. E o texto que nós vamos ler fala de algumas qualidades ou de elementos essenciais para que uma igreja seja sadia. Eu quero ler com você, que está em Atos capítulo 2, é um texto muito conhecido e eu quero ler com você. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta igreja, por esse grupo de irmãos que receberam do Senhor a graça e se submeteram e cresceram e puderam ser um exemplo, deixaram esse legado, que hoje pela manhã nós podemos ler e estudar e aprender com eles. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a Crossbridge ser uma igreja saudável, conforme esses padrões da Tua palavra. Amém? Então, nós temos sim momentos em que, desde quando o Senhor iniciou a igreja primitiva, nós temos esses movimentos que têm trazido a igreja até aqui. E a igreja tem percorrido a história nesses 2000 anos. E muitas influências têm acontecido. Há um movimento que às vezes é humano, bem intencionado, criou programas para a igreja, criou uma série de atividades. Mas a pergunta que eu tenho hoje para mim e para você é: qual movimento é de Deus? Porque nós precisamos, de alguma forma, entender que movimento que eu estou dentro dele. Tem tanta coisa, tem doutrinas, tem movimentos. Eu, como cristão, nesses últimos anos de cristão, igreja fulana, igreja tal, movimento de adoração, movimento de evangelismo, e vai ter uma série de movimentos. O que nos importa é qual movimento que Deus quer que eu esteja engajado e siga. E olha, por falar em movimento, é importante você lembrar que o saquinho de chá, hoje pela manhã nós viemos tomando chá e Orleusa no carro, o saquinho de chá, se você pôr ele ele tem que primeiro entrar na água quente. E depois que estiver lá dentro da xícara, você tem que mexer, tem que criar um movimento, senão não tem chá. E a igreja é assim, nós temos que entrar no quente e entrar no movimento para que haja um sabor de reino de Deus onde a gente está, que nós possamos marcar a história. Então é importante você entender essa questão do movimento. E esse texto que Paulo fala, ele fala então desses 4 elementos, ou 4 qualidades essenciais. Ele diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, então eles tinham o ensino dos apóstolos. É importante esse movimento do ensino da palavra de Deus, principalmente dos apóstolos, porque eles são referência. Eles tinham comunhão, uma verdadeira coinonia. E eles também tinham o partir do pão, eles comiam juntos. E eles também tinham um movimento em direção aos céus, eles oravam, eles dependiam de Deus. Isso é muito importante eu entender, porque é em cima disso que nós vamos estar falando. Então, o primeiro é a devoção ao ensino dos apóstolos. O que é o ensino dos apóstolos? O Lucas, que escreveu o livro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ensino dos apóstolos. Mais do que nunca hoje, na história da igreja, eu e você precisamos de conhecer, de saber qual é o fundamento da nossa fé. O ensino dos apóstolos.
Porque nós temos tantos ensinos disponíveis, e hoje com a tecnologia que nos dá acesso a esse universo de informações, nós precisamos ter uma referência. O que é o ensino dos apóstolos? A vida de Jesus, os ensinos que ele fez, os milagres. Ele é o Cordeiro de Deus. Por que é importante eu saber o ensino? Para que eu não acredite em mentiras, ou em dogmas, ou em verdades que não são fundamentadas na palavra de Deus. É necessário entender que Jesus é o centro da revelação de Deus. E todo o ensino bíblico, desde Gênesis até Apocalipse, fala de uma pessoa, do Cordeiro. Quando João avista Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa essa anunciação, essa proclamação, que é o elemento fundamental do ensino dos apóstolos. Jesus, o Cordeiro de Deus. E lá em Atos 2,36, olha só o que diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus que veio de uma vila, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós não podemos tirar Jesus do centro da revelação, qualquer ensino, qualquer doutrina. Nós temos aí um grupo que se chama Testemunha de Jeová, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos aí uma série de outros ensinos que Jesus está se tornando servo, eles dão ordem para Jesus. Eles começam a tirar Jesus do lugar onde ele está. Ele é o Senhor. Pedro foi muito claro no seu sermão. Esse é os ensinos dos apóstolos, falando para os judeus: este Cristo, esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Eles estavam num ambiente do Império Romano, o Senhor era César, todo mundo se rendia. Agora chegam então os apóstolos dizendo: esse Jesus, ele é o Kyrios, ele é o Senhor do universo. Ele é também o Messias. Muita gente estava tentando alcançar Deus, buscar a Deus, as culturas, as nações. E aí vem então o próprio judeu, esperava por um Messias. Pedro aponta: o Jesus que vocês crucificaram, ele é o Messias. Ele é o meio pelo qual você pode chegar a Deus. Ele é o Cordeiro. Então, os elementos dos ensinos dos apóstolos colocam Jesus no centro, uma mensagem cristocêntrica. Nós paramos de pregar, porque quando nós falamos de Jesus, nós temos que lembrar que esse Jesus morreu e que ressuscitou, e ele está vivo. O ensino dos apóstolos também, como Pedro, no seu sermão, em Atos 2,38, olha o que ele diz. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos estão longe, e a todos quanto Deus, nosso Senhor, vai chamar para o seu reino. Pedro está dizendo: esse Jesus morreu, ele ressuscitou, e quando ele ascendeu, ele enviou o Espírito Santo, porque é uma promessa de Deus. E não só para vocês, mas para todos quantos creram, e todos aqueles ainda que vão crer. Então nós estamos incluídos nisso. E eu preciso hoje, no ano 2022, não importa o que a história diz sobre Jesus, não importa a evolução, o progresso humano, que está criando um caos na humanidade, onde a fome está crescendo, as doenças estão se multiplicando, e essa ideia de progresso chegamos a lugar nenhum. Esse Jesus é o mesmo, ele não mudou, ele é o de ontem, de hoje e de sempre. E hoje ainda ele salva, ele perdoa, e ele nos dá o Espírito Santo, que é um dom de Deus. Eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. E isso é importante, ele fala, o reino de Deus. Então, o reino de Deus também é um elemento chave no ensino dos apóstolos. Porque os judeus, eles estavam debaixo do Império Romano. E todos tinham que dizer, ave César. César é o Senhor. E os judeus esperavam uma libertação. Quando Jesus chega, ele veio trazer a libertação. Ele disse que veio trazer o reino de Deus. Mas não um reino terreno. A palavra reino, a palavra nesse sentido significa o domínio de Deus.
Porque depois do pecado, Deus não tem domínio sobre os corações humanos. Quando Jesus chega próximo dos discípulos, que ele diz: a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, a possibilidade de Deus dominar sobre você voltou. Eu estou aqui para isso. Eu voltei para trazer essa boa nova do Evangelho. E o que é o reino que ele quer dizer com o reino? Lembra quando ele encontra aquele homem rico? E ele diz: o que eu faço para entrar no reino de Deus? Porque todo mundo, as culturas também tinham maneiras de querer entrar no reino. Todos buscavam algo que desse esperança. Não só os judeus, o próprio Império Romano, mas eles estabeleciam que o imperador era o Deus. Então todos se encurvavam a Deus e pediam, se você agradasse o imperador, ia ter uma benevolência dele. Se não, se você também não o agradasse, ele te matava. E claro que outros povos daquela época também tinham seus próprios deuses, ídolos. E assim vai. E quando Jesus chega, ele diz: todos querem ir para o reino, ter o benefício, a paz, a esperança. A vós é chegada essa oportunidade. Então Jesus fala de um reino, não religioso, não de algo que dá uma esperança até amanhã, ou um prazer imediato. Jesus fala do reino de Deus, que Deus está separando um povo onde Ele domina, onde Ele pode liderar essas pessoas. E essas pessoas, então, terem o benefício do reino de Deus. Isso é que Ele chama de evangelho, a boa nova. O reino de Deus. Eu fui para a China. E quando eu cheguei lá, eu não falava a língua. Eu aprendi a língua, eu aprendi a ler um pouco. Eu tinha muitos amigos chineses. E quando chegou uma época, eles disseram: olha, você tem que sair do país. Por quê? O seu visto de permanência aqui venceu, pode ir embora. E me mandaram embora. Se eu não vou lá e... Não, mas eu quero renovar. Quando Jesus fala do reino de Deus uma madrugada, para um rabino, ele diz: mestre, eu sei que você vem de Deus, porque ninguém faz o que você faz se não vier de Deus. O poder, o milagre, as coisas que você faz, sinalizam que você vem dos céus. Você vem do reino. O que eu tenho que fazer? Jesus falou: se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Olha, eu não nasci chinês. Eu posso falar chinês, eu posso ler chinês, eu como comida chinesa, eu posso estar dentro da China, mas eu não pertenço àquele reino. Eu teria que fazer como eu fiz aqui na América. Eu sou americano. Eu fui, fiz a entrevista, me comprometi a me tornar americano, fiz um juramento à bandeira e eu me tornei cidadão americano. Eu não tenho problema de expiração do meu visto. Não preciso, porque eu sou americano, eles nunca vão me tirar daqui. E se eu sair daqui para outro lugar, tiver, por exemplo, num país de guerra, eles vão mandar talvez um avião para me socorrer, porque eu sou americano. Para entrar no reino, quando você se torna parte do reino, você é dos céus. Deus põe a atenção dele sobre você para te guardar, para te proteger, para te abençoar. Isso é muito importante, porque os religiosos da época de Jesus não entendiam isso. Jesus disse: eu posso trazer você e não te dar um green card. Eu te dou um passaporte para os céus e você vai passar a ser um cidadão do reino dos céus. Você é do reino. Os ensinos dos apóstolos, eles entendiam: nós não somos mais judeus, nem gregos, nem religiosos. Nós somos aqueles verdadeiros adoradores que adoram a Deus. Nós temos conexão com os céus, porque agora nós somos cidadãos do reino. Mas a doutrina dos apóstolos tem esses elementos: Jesus, arrependimento, o reino de Deus. E por isso que Pedro, no seu sermão, ele dizia: arrependei-vos, porque esse é o caminho. Isso é inegociável. Se você quer ser ser um cidadão do reino dos céus, você tem que se arrepender. O que é arrepender? É mudar de mente. É tirar esse orgulho, essa perspectiva religiosa, ou esses meios que você está lendo que pode alcançar a Deus. Só há um meio de chegar aos céus ou se tornar um cidadão. É pelo arrependimento. Se voltar para Deus. Que Paulo diz em Romanos, ensino dos apóstolos: se com tua boca confessares, em teu coração creres, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele foi ressuscitado dos mortos,
aí você vai ser salvo. Aí você ganha a condição de se tornar cidadão do reino de Deus. Esta é a base dos ensinos dos apóstolos. Inegociável, eles morreram por isso. E hoje, irmãos, essa simplicidade desses elementos tem que fazer parte da nossa igreja, de uma vida saudável.